Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana, é um prazer ter você aqui. Hoje eu quero trocar essa ideia com vocês sobre a minha terceira onda da ressonância do professor Hélio Couto. Como eu já expliquei no outro vídeo o que é ressonância e como a ressonância pode ajudar a você a ter uma expansão de consciência, a mudar um padrão de pensamentos, de sentimentos e principalmente de comportamento. Então eu estou utilizando dessa ferramenta para mudar muitos padrões nocivos à minha própria vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a questão do sentimento da raiva, né? O que acontece? Quando você faz o uso dessa ferramenta da ressonância harmônica, vai saltar lá do seu subconsciente, vai saltar para o seu consciente algumas questões das quais você precisa resolver. E uma dessas questões que veio para mim fortemente foi o sentimento da raiva, né? Então assim, eu tenho esse sentimento muito aflorado da raiva desde o ventre da minha mãe. Esse sentimento de raiva, ele é muito acentuado na minha vida, até porque em relatos da minha mãe, a minha mãe disse que uma das coisas que ela mais sentiu na gestação, né, que ela mais passou na gestação, foi a raiva. Então esse sentimento de raiva, ele foi transmitido para mim no feto, isso não tenho dúvidas, né, até a própria ciência explica isso. Mas eu fui crescendo nesse sentimento de raiva sem conhecer o quão nocivo ele estava sendo para a minha vida. A gente replica muitos comportamentos e atitudes, muitas vezes sem entender a causa e também sem entender como mudar, transformar esses sentimentos. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a raiva. E dentro da definição do que é raiva, né? A raiva é um sentimento como outro qualquer, né? Um sentimento de insegurança, como de alegria. A raiva, ela é um dos sentimentos básicos, né? Ela serviu há muito tempo atrás também como uma sinalização de protestar algo, né, da qual a pessoa estava sendo ameaçada ou por alguma frustração ou rejeição. A manifestação da raiva é de acordo a um gatilho, né, que as pessoas, vive, e essa raiva ela vai desencadeando vários fatores, né? É um sentimento, mexe no sistema neurológico, mas que ela também transmite para o físico e manifesta nos comportamentos, né? Então eu tive que entender um pouquinho mais sobre a raiva para que eu pudesse gerenciar de uma forma mais inteligente e mais madura após o conhecimento científico, né? Como que a raiva ela repercute no meu corpo, né? Não na fase só do comportamento, mas como a raiva como esse sentimento de raiva ele pode ser prejudicial à minha saúde quando ele é manifestado de uma forma muito desregular. Porque assim, a gente nunca vai deixar de sentir a raiva, porque a raiva é um gatilho de um sentimento que nos provoca dor, ameaça, pode sim ser conflitante ao nosso ego. Bom, enfim, são uma série de definições. E a intensidade da raiva ou a falta da raiva, isso varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com as suas vivências, a sua própria característica, né, acentuada ali da sua personalidade. Então, eu tive que revisitar esse sentimento da raiva novamente para entender um pouquinho mais, e isso foi assim muito benéfico para mim, porque me levou a pesquisar de um sentido mais científico, vamos dizer assim, os efeitos da raiva no próprio corpo. Então, deixa eu só colocar aqui. Eu vou passar aqui só para vocês entenderem aqui que eu pesquisei no site
neurociência, no site de neurociência, eu pesquisei o que a raiva acontece no nosso cérebro e como que ela atinge o nosso corpo. Claro, cérebro e tronco é um só, mas o comando é sempre a mente. Então eu pesquisei e dentro dessa pesquisa o gatilho, né, o gatilho do sentimento da raiva, e aí pode ser pela frustração, pelo julgamento, por alguma reação a qual a pessoa se sente ofendida, se sente desprotegida ou se sente invadida, né? Então, dentro desse sentimento de raiva, acendeu esse gatilho que pode estar dentro dessas classificações das quais eu mencionei, e isso vai direto, esse gatilho ele vai direto para uma fase, né, uma parte do cérebro chamado amigdala. Deixa eu colocar o computador aqui mais pra frente que fica melhor para eu falar para vocês. Então ele vai para essa parte do cérebro chamada amigdala, e essa parte do cérebro ela tem uma associação com o sistema límbico, que é aquela reação imediata. Então depois que ela passa para essa reação, para essa parte do cérebro chamado amigdala, ela vai pro hipotálamo ou hipófise, que também é outro nome que se usa muito na neurociência. Então ela transmite vamos supor, essa comunicação, esse contato, né? Ela passa essa informação para o hipotálamo. O hipotálamo ele vai direto para essa glândula também no cérebro chamada pituitária, transmite essa informação, e aí essa informação ela se aloja nas glândulas suprarrenais, ou seja, afeta o rim. É só o rim? Não, porque pode ir também levar para pressão arterial, né? Para elevação, para o aumento da pressão arterial, pode trazer taquicardia. A raiva ela pode, né, somatizar várias partes do nosso corpo, né? Ela pode ativar vários neurônios do nosso corpo. Então, assim, quando chega nos rins, eles começam a produzir aquele neurônio muito conhecido que é o cortisol. E o excesso desse cortisol, o que acontece? Ele vai inibindo outros neurônios, como o neurônio da serotonina, que é o hormônio da alegria. Então, uma pessoa que ela é muito raivosa, que ela está sempre em constante gatilho, né? Gatilho emocional, sentimental, ela está sempre nesse gatilho da raiva, ela não é uma pessoa feliz. Ela não é que ela não é, a maioria do tempo ela passa investindo na raiva e não investindo na alegria. Porque o próprio organismo dela está produzindo um cortisol, e o cortisol ele vai trazer essa diminuição da alegria. Então ele vai trazer o estresse, a pessoa que geralmente desenvolve constantemente a raiva, ela está sempre estressada, né? E o estresse, ele também pode causar problemas na pressão arterial, problemas cardíacos. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. E aí, é importante a gente falar sobre isso, porque a saúde mental e física, elas estão juntas. Elas fazem parte do mesmo sistema. Então, a raiva, quando ela é fora do comum, quando ela não é gerenciada, ela pode trazer vários danos. Esse efeito que eu disse no neurônio, né, no nosso corpo, como é que funciona, né, o malefício que isso causa para os nossos rins, não só para os nossos rins, mas para muitos sistemas do nosso organismo. Mas também falando do comportamento, a raiva pode levar a pessoa a contradizer aquilo que ela diz.
a raiva pode levar a pessoa a ter um comportamento agressivo, xingamentos, quebras de objetos, né? Tomar ações por aquela emoção do momento, por aquele impulso e depois se arrepender porque não usou da paciência, da maturidade, não soube gerenciar o sentimento da raiva. Então assim, a raiva, ela tanto causa danos, né? O excesso da raiva tanto pode causar danos para o nosso corpo físico como um sistema, né? O nosso corpo, mente e corpo, né? Também com o nosso comportamento. Então assim, vale a pena questionar como é que está o seu nível de raiva. Você consegue gerenciar o seu sentimento de raiva? Ou você não? Tá sempre ali dando atenção a vários gatilhos que estimulam em você a raiva e que essa raiva vai trazer malefícios para o seu corpo. Paralelamente a isso, vai trazer problemas também no seu comportamento. Então, tudo que impacta o seu comportamento, logo está impactando os seus relacionamentos. E os seus relacionamentos não é só com pessoas, mas também com pessoas. Às vezes a raiva vai estimular você a falar coisas para pessoas que você ama, para pessoas que você tem um carinho, uma admiração, que não são boas e que podem, com o passar do tempo, você perder esse amor, esse carinho, essa parceria. Então vale a pena ter essa maturidade para entender como que você pode usar de alguns artifícios para mudar esse sentimento de raiva. Então, essa informação, ela é muito válida, ela é muito importante porque ela ajuda, né? Ela ajuda de uma forma muito poderosa a gente começar a construir uma nova mentalidade, uma nova consciência. E deixa eu ver aqui. Uma das coisas também que eu estava pesquisando no site da neurociência é que esse padrão, que ele se torna num padrão, esse padrão ele tem muito a ver a reação automática. Você já ficou tão dominado pelo sentimento da raiva que então toda vez que acende um gatilho você já é tão automático você ter uma reação, tanto no seu corpo físico como no seu comportamento, que você não tem mais o controle de parar, analisar, verificar e modificar o seu pensamento, a sua atitude e o seu comportamento em relação ao sentimento desequilibrado da raiva. E eu vim nessa experiência, né? Nossa, associando e tentando verificar esse descontrole, né, da raiva, né? Essa coisa impulsiva da raiva. E me fez refletir e lembrar, revisitar algumas memórias e algumas atitudes que eu ainda tenho com um gatilho de informações ou de situações que eu me sinto ameaçada, né? Que eu me sinto frustrada, que eu me sinto ameaçada de alguma forma e logo eu gero um impulso daquele gatilho, daquele pensamento automático, daquela reação automática da raiva que me leva sempre a tomar uma atitude impulsiva, infantil até. Porque não tem maturidade, não tem maturidade, não tem gerenciamento mais adequado para as situações e dominar mais o controle da raiva. E foi tão importante eu fazer essa pesquisa, essa autoanálise, que me levou também a revisitar um dos meus livros favoritos, que é o da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. No capítulo de relacionamentos, a Louise Hay, ela começa já o capítulo falando de uma
compartilhando uma informação muito importante, porque fez eu realmente me associar ao passado mesmo lá da gestação da minha mãe, para entender que as relações que você tem, né, com os objetos, pessoas, alimentos e tal, este por sua vez é grandemente influenciado pelos relacionamentos que você, quando criança, teve com os adultos que o cercaram. Muitas vezes, o modo como os adultos reagiam conosco, nessa época, é o modo que reagimos conosco agora. Tanto em termos positivos como em termos negativos. E aí eu fiquei pensando, realmente, se eu tive essa experiência muito acentuada da raiva e eu tenho essa manifestação muito aguçada da raiva e desequilibrada, eu preciso, então, revisitar essas questões e olhá-las com atenção, com amorosidade, porque como eu estou no processo de aprendizado, eu posso transformar isso, eu posso modificar. E aqui ela deixa um exercício, que é um exercício que eu gosto muito, que é aquele exercício de questionamento. É aprender a se questionar. E não precisa ter pressa para ter a resposta. Mas é realmente a questão desse aprendizado, de querer mesmo se questionar. E então aqui ela diz assim, por um instante, analise uma pessoa de sua vida que o perturba. Pode ser um gatilho, uma emoção, uma situação, um lugar, pode ser qualquer coisa, aquilo que te traz uma perturbação. Descreva 3 características dela, das quais não gosta. Coisas que você gostaria que mudassem. Aí você vai lá e faz as suas anotações. 3 coisas, 3 características ela pede. Aí ela diz, agora analise-se profundamente e pergunte-se onde sou exatamente da mesma forma. Quando faço essas mesmas coisas? Então, quando você começa a questionar, você pode mudar o cenário e neutralizar esse impacto que esse sentimento de raiva muito primitivo causa na sua vida. Essas técnicas, elas podem ajudar muito. E também você pode encontrar muitas outras, como de repente sair daquele foco, né? Fazer uma meditação, fazer uma técnica de respiração no momento, se acalmar, se tranquilizar. Tem academias que estimulam a pessoa a socar lá um material, lá um instrumento que agora eu não lembro, agora, né, para você descarregar toda a sua raiva. É descarregar a raiva de uma forma mais inteligente, não de uma forma prejudicial. Quando você descarrega essa raiva, você se alivia, mas aí você tem que ir à autoanálise, entender por que esse gatilho, que essa situação, que essa pessoa, que esse lugar, que essa experiência que você está vivendo ou revivendo, ela está causando esse gatilho em você, do sentimento da raiva. E quando você procura entender e você encontra em você a sua resposta, você tem a capacidade de mudar essa história, de mudar esse cenário. Quando você muda o cenário, você muda o comportamento. Então, assim, não vai deixar de ter raiva, simplesmente você vai gerenciar esse sentimento de raiva com mais maturidade, enxergando e já tendo a ciência daquilo que pode ser prejudicial para sua mente, daquilo que pode ser prejudicial para o seu corpo e daquilo que pode ser prejudicial no seu comportamento. Então, vale a pena ter essa vivência, essa experiência e entender como que as coisas funcionam para você e como você pode transformá-las sempre para o melhor, para crescer e expandir cada vez mais a sua vida como ser humano. Então eu espero que
esse compartilhar com você da minha terceira onda, né? Essa primeira questão, né, que veio da minha terceira onda, ela possa trazer um estímulo para você também querer mudar a sua vida ou querer entender um pouquinho melhor, de uma forma mais inteligente, como gerenciar o sentimento da raiva. Então, espero você no próximo vídeo. Até mais!